Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos fazer o estudo das transformações gasosas isobáricas. Nós vimos na nossa videoaula anterior as transformações gasosas isotérmicas, onde a temperatura permanecia constante. Nas transformações gasosas isobáricas, como nós veremos, é a pressão que será mantida constante. Também procurarei explicar, ou pelo menos esclarecer, por que o nome isobárica, e em breve nós faremos essa denominação novamente. Bom, então, de todas as variáveis de estado que nós estamos considerando, pressão, volume e temperatura, nesse tipo de transformação, que nós chamaremos de isobárica, a pressão é que será mantida constante. A palavra iso, como nós já vimos, ela tem relação, na verdade um prefixo, não é uma palavra. O prefixo iso ele tem relação com o significado de igualdade. Na transformação isotérmica é muito natural que a gente entenda, de certa forma, que ISO, de igualdade térmica de temperatura, vai nos levar a uma transformação onde a temperatura permanece inalterada. Agora, na isobárica, o nome não nos é muito familiar, mas em princípio ele pode vir a ser se a gente souber ou vir a saber que bárica significa pressão ou tem relação com pressão. Inclusive, o aparelho que se utiliza para medir a pressão, a atmosférica no caso, é chamado de barômetro. Então nós temos como unidade de pressão também a possibilidade de utilizarmos uma medida chamada bar. E é daí que vem o termo bárica. Então iso de igual e bárica tem a ver com pressão e daí o nome isobárica para a transformação cuja pressão não se altera. Bom, do ponto de vista histórico, o primeiro cientista a chegar à lei das transformações isobáricas foi o cientista Jacques Charles, francês, em 1787. Um dos hobbies desse cientista era o balonismo, e em função disso ele tinha um grande interesse em conhecer melhor as propriedades do ar atmosférico, e daí então seu interesse pelo estudo dos gases. Fazendo esses estudos, ele chegou à conclusão de que em situações de pressão constante, a temperatura e o volume poderiam ser relacionados através de uma certa relação matemática, que falaremos em breve, então atribui-se a ele a descoberta da lei das transformações isobáricas. Contudo, em 1802, um cientista também francês, Joseph-Louis Gay-Lussac, ou apenas Gay-Lussac, como ele é mais conhecido, ele refez os experimentos de Jacques Charles, confirmou os resultados que ele obteve, mas ele, além de ter confirmado e feito os mesmos experimentos, ele publicou esses resultados em uma revista científica. E por ter feito essa publicação, o nome dele é que é relacionado com essa lei do comportamento dos gases, então ela é conhecida como Lei de Gay-Lussac, a lei das transformações isobáricas. Então, repetindo, nessa transformação nós teremos um sistema gasoso que terá o seu volume e temperatura alterados de maneira que a pressão permaneça sempre a mesma, ou permaneça constante, como queira. Bom, como que a gente pode entender uma transformação isobárica? O que significa fazer o gás trocar de estado sem alterar a pressão dele? Bom, do ponto de vista histórico, nós não vamos explorar como que os cientistas Charles e o cientista Gay-Lussac fizeram esse experimento. Nós vamos aqui simular um experimento para compreender a transformação, mas não é necessariamente dessa forma que os cientistas fizeram isso historicamente falando. Então, imagina que nós tenhamos um recipiente com um êmbolo móvel, portanto que pode subir e descer. Nós vamos depositar uma carga aqui em cima, uma massa ou um peso, e vamos manter esse peso aqui. Esse peso vai exercer uma certa pressão no sistema e se nós não alterarmos a carga desse peso, nós teremos um sistema a pressão constante. E nós faremos esse sistema sofrer transformações, ou seja, passar para outros estados, e para que isso aconteça nós vamos fornecer calor, nós vamos fazer a temperatura dele se elevar. E nós vamos verificar que, produzindo aumentos de temperatura, inevitavelmente serão produzidos aumentos de volume também. Como nós teremos aqui apenas uma carga, essa pressão será então constante sobre o sistema. Esses números aqui são fictícios
e as medidas levariam a resultados que são muito similares aos resultados que nós vamos obter aqui. Estou colocando números muito exatos, mas a atividade experimental não funciona assim, né? Ela vai levar a resultados que precisam ser primeiramente medidos, essa medida vai implicar em alguns erros, e os resultados não são assim tão puros e lindos como esses que eu vou apresentar aqui, mas aqui o objetivo é que a gente entenda a transformação. Nós não estamos retratando o experimento, então nós temos uma certa liberdade nesse sentido, sem comprometer a veracidade do fato histórico, né? Então veja, o que aconteceria se nós fornecêssemos calor a esse sistema de maneira que a sua temperatura, digamos, dobrasse para 200 Kelvin. Ao fazer o sistema dobrar de temperatura, o próximo passo seria medir o novo volume. E iríamos encontrar 12.000 centímetros cúbicos, ou seja, o meu sistema sofreu uma transformação, ele saiu desse estado e foi para esse daqui. Como mantivemos a carga, é uma transformação que ocorreu a pressão constante, e o aquecimento levou a uma temperatura 2 vezes maior e, como consequência, nós estamos verificando um volume também 2 vezes maior. E isso se repetiria. Caso a gente triplicasse a temperatura, iríamos constatar o triplo de volume, e se quadruplicássemos a temperatura, iríamos constatar o quádruplo do volume. Em resumo, essas relações matemáticas entre a temperatura e o volume podem ser sistematizadas através de leis, já que o comportamento é esse, a gente pode assim sistemático, nós podemos organizar isso numa forma de lei. Então veja, triplicar a temperatura implica em triplicar o volume, duplicar a temperatura implica em duplicar o volume, quadruplicar a temperatura implica em quadruplicar o volume, de forma que isso é um comportamento muito sistemático e típico de algo que na matemática chamamos de proporção direta. As proporções diretas implicam numa certa relação matemática que se mantém constante. A relação matemática é essa daqui, ó. Se nós pegássemos o primeiro estado e dividíssemos o volume pela temperatura, nós encontraríamos aqui 6.000 centímetros cúbicos dividido por 100 Kelvin de temperatura, que dá 60 centímetros cúbicos por Kelvin. Veja, não importa qual é o significado dessa unidade e também não importa qual é o significado desse número. O que importa é que ele se repete. Se você fizer essa operação de dividir o volume pela temperatura em todos os estados pelos quais o sistema foi submetido, nós vamos encontrar o mesmo resultado, 60 centímetros cúbicos por Kelvin, para este gás, especificamente nesse sistema em que nós estamos fazendo os nossos experimentos. Isso nos permitiria dizer que em processos isobáricos o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Matematicamente é isso que significa. Então é daí que sai o enunciado da lei de Charles e da lei de Gay-Lussac. Em um sistema gasoso mantido a pressão constante, o volume do sistema é diretamente proporcional à sua temperatura e matematicamente se escreve relações de proporcionalidade dessa forma aqui. V de volume, símbolo de proporcionalidade, T de temperatura. Então, volume diretamente proporcional à temperatura. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que, dobrando a temperatura, teremos o dobro de volume. Triplicando a temperatura, teremos o triplo de volume e assim sucessivamente. Toda transformação, ou todo processo, ou toda relação matemática de proporção direta implica que a divisão das grandezas proporcionais dá sempre uma constante. Então, aqui nesse nosso sistema, o valor dessa constante é 60. 60 para esse estado, 60 para esse, para esse, para esse. Aliás, esse sistema, qualquer estado termodinâmico que ele seja colocado, se for uma transformação a pressão constante, nós iremos ter os 60 centímetros cúbicos por Kelvin como um resultado novamente a ser obtido. Veja que é muito importante ressaltar, já ressaltei isso nas transformações isotérmicas. Esse valor 60 é característico desse gás fictício aqui. Se nós pegarmos um outro sistema, essa constante pode mudar de valor, mas ela continua sendo constante para este novo sistema que viermos a considerar. Vou voltar um pouquinho, porque ainda faltou comentar aqui
esta relação, porque veja, se é verdade que volume e temperatura são proporcionais para as transformações de pressão constante e que dividir o volume pela temperatura dá sempre o mesmo resultado para um determinado sistema, então nós podemos escrever ou igualar um estado inicial com um certo estado final. Então é daqui que sai a regra matemática ou a equação da lei de Gay-Lussac. Então, dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura implica nesta relação matemática aqui, que nós vamos ver como que se emprega, como que se utiliza. Para isso, vamos considerar um sistema gasoso com uma carga, imaginando que ele esteja a uma temperatura, digamos, de 300 Kelvin, e vai ocupar então aí um volume de 20 litros. Nós vamos aquecer esse sistema e como tem apenas uma carga aqui em cima, ele vai estar sujeito a uma transformação à pressão constante. Uma transformação, portanto, isobárica. E vamos imaginar que depois de aquecido, o volume do sistema expandiu para 30 litros. Então houve um aumento de 20 para 30 litros. E a pergunta é que temperatura o sistema se encontra agora? Bom, se este sistema sofreu uma transformação à pressão constante, podemos aplicar a lei de Gay-Lussac para essa transformação. A lei de Gay-Lussac implica nesta equação matemática, ou nesta relação matemática entre volume e temperatura para os estados inicial e final. Então veja, aqui o que nós faríamos? Nós temos o volume e a temperatura do estado inicial aqui indicados e temos o volume e a temperatura final e iremos então substituir estes valores nessa expressão matemática. Veja, volume inicial do sistema 20 litros, está aqui. Temperatura inicial do sistema 300 Kelvin, está aqui. Volume final do sistema 30 litros, está aqui. E a temperatura nós não sabemos, então permanecemos aqui com a variável T, TF de temperatura final. Bom, agora o que faremos? Nós temos que isolar a temperatura final, então multiplicamos 20 por T e 300 por 30. Multiplicamos cruzado aqui, né? Então 20 vezes T está aqui e 300 vezes 30 está aqui. Agora continuamos a operar. Multiplicamos 300 por 30, que vai dar 9.000, e agora passamos esse termo aqui dividindo. Então 9.000 dividido por 20, 450 kelvins é a temperatura final do sistema. Bom, além de termos uma representação matemática para a lei de Gay-Lussac, nós temos também uma representação gráfica para ela. Se nós voltarmos aqui para o experimento, o imaginário que nós fizemos, nós temos um conjunto de dados que pode ser organizado numa tabela. Vamos colocar aqui nessa coluna os volumes e aqui as temperaturas. Então nós fizemos a temperatura aumentar de 100 para 200, 300 e 400 Kelvin e medimos os volumes 6.000, 12.000, 18, 24.000. Vamos agora organizar esses dados em um gráfico. Vamos colocar no eixo vertical o volume e no eixo horizontal a temperatura. Volume em centímetro cúbico, temperatura em Kelvin, porque essas foram as unidades com as quais nós fizemos o experimento. Mesmo que simulado, né, nós precisamos ter um certo cuidado aí com esses métodos científicos, né? Então vamos lá. Distribuindo os valores do volume, 6.000, 12.000, 18.000, 24.000 no eixo vertical, e distribuindo os valores da temperatura no eixo horizontal, 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin e 400 Kelvin. Agora, muita atenção, veja, nós temos que o volume é 6.000 quando a temperatura é 100. Então, isso nos dá um estado aqui embaixo, representado por esse pontinho aqui, ó. Volume 6.000, temperatura 100. Nós, assim, sucessivamente, podemos fazer o mesmo para todos os outros 3 estados. Quando a temperatura aumenta para 200, o volume aumenta para 12.000. Quando a temperatura aumenta para 300, o volume aumenta para 18.000. E quando a temperatura aumenta para 400, o volume aumenta para 24.000.
Então nós temos aí os 4 estados representados no gráfico e num experimento real nós não faríamos apenas 4 estados, nós faríamos mais estados, aliás um número muito grande, de maneira que nós teríamos aqui um conjunto de pontinhos, né? Entre esses 2 estados nós teríamos alguns outros estados, e aqui também. O fato é que, percebendo o comportamento, até mesmo da proporção direta, nós podemos inferir aí que temos um gráfico que vai nos levar a uma linha reta. Ou seja, toda proporção direta, na verdade, é uma linha reta num gráfico, né? Nós sabemos disso. Contudo, aqui a física atribui um significado para a proporção direta. As variáveis volume e temperatura têm uma importância, têm uma implicância lá com o nosso sistema físico real. Então esse é o gráfico, esse é o aspecto de um gráfico, ou da representação gráfica da transformação isobárica. Veja, a lei de Gay-Lussac é a lei que se aplica para transformações que ocorrem a pressão constante. Nessas transformações, o volume é diretamente proporcional à temperatura, e isso leva a uma equação matemática que relaciona um estado inicial com um certo estado final. E o aspecto gráfico dessa transformação é uma linha inclinada, uma linha reta inclinada, quando temos um gráfico de volume por temperatura. O estudo das transformações isobáricas levou a um questionamento bastante interessante, Veja, essa região do gráfico aqui, inicial, percebe que ela não está completa, né? Nós não colocamos toda a reta aqui, porque os nossos experimentos, ou no nosso experimento, os dados estavam nessa região aqui, né? Mas a gente pode fazer questionamentos acerca daquela região ali, né? Na verdade, originalmente, essa experiência ou esses estudos foram feitos em outra escala de temperatura, na escala Celsius. E aí o gráfico tinha esse aspecto aqui. Lembrando que 100 Kelvin é uma temperatura abaixo de zero, né? Então é por isso que nós temos aqui o eixo dos volumes um pouquinho mais à frente. Aqui já são regiões de temperaturas negativas. Agora perceba o seguinte, os cientistas se perguntaram o que aconteceria se eles reduzissem aqui ainda mais a temperatura, né? Então, se é verdade que aumentar a temperatura faz o sistema expandir, bom, resfriá-lo o faria contrair. E a pergunta é, que temperatura teríamos que resfriar um gás para que o volume dele chegasse a zero? Ou seja, o gás iria desaparecer, ou iria ter volume nulo. Então isso, evidentemente, é algo que a gente até pode imaginar, mas é difícil de aceitar que ocorra. Você resfria um sistema gasoso, ele começa a se contrair e, de repente, você atinge uma certa temperatura em que o volume do sistema se anula, ou seja, o gás desaparece. Então, isso é algo bastante inusitado, mas o que se pode fazer aqui, se você for para o laboratório, é muito difícil você resfriar um sistema, pelo menos na época em que esses cientistas estão fazendo esses experimentos inicialmente, mas você pode matematicamente prolongar essa reta aqui e ver onde ela dá. E isso foi feito, essa reta foi prolongada graficamente e se chegou à temperatura de menos 273 graus Celsius, e essa temperatura passou a ser considerada como a menor temperatura possível para um sistema físico. Porque um sistema gasoso, que era os sistemas em estudo, se você resfria, ele se contrai, deve haver um limite, né? O gás não pode simplesmente desaparecer porque foi resfriado e então foi encolhendo. De maneira que se chegou a um limite teórico para a menor temperatura possível para os sistemas gasosos. Então, menos 273 Kelvin passou a ser considerada a menor temperatura possível, teoricamente, né, para um sistema. E o mais interessante de se comentar é que até hoje, mesmo nos laboratórios mais modernos, essa temperatura ainda não foi atingida, não se chegou nela ainda. Ela é conhecida como zero absoluto e é daí, de certa forma, que vem a escala Kelvin. Ela também vai ter relações com isso. A menor temperatura da escala Kelvin é zero e ela corresponde à menor temperatura possível para um sistema físico, que é menos 273 graus Celsius. Bom, então é interessante notar, né, que o estudo das transformações isobáricas levou à discussão desse limite inferior de temperatura que um sistema possa ter. Por outro lado, não há um limite superior. Em princípio, um sistema pode ser aquecido indefinidamente, em princípio. Então é isso.
encerramos aqui essa parte das transformações isobáricas e em breve estará disponível uma outra videoaula, ou a próxima videoaula, que será sobre as transformações isovolumétricas. Até mais!